Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Eu sou o Pai Marcelo de Logum Edé e estamos aqui mais uma vez pelos estúdios da TV Com Santos com o programa Mãe Terra. Peço licença de entrar a vossas casas e sempre com informações sobre a nossa sociedade, nossa Baixada Santista e temas e pautas pertinentes à nossa sociedade, né? Como sempre, amigos, grandes guerreiros, pessoas com relevância aqui em nossa região e não poderia ser diferente. Bem, falar dele para mim é muito emocionante, porque é um cara que eu admiro muito, uma pessoa que tem feito grandes obras, grandes trabalhos aqui em nossa região e que tem me deixado muito feliz e esperançoso com a mudança, com políticas públicas inerente à nossa sociedade, à nossa cultura, às nossas tradições, à população negra e também às religiões de matriz africana e todos aqueles que não têm visibilidade aqui na nossa região, onde ele sempre tem aquele acolhimento para com as pessoas. Santista, casado e pai de 3 filhos. Muito jovem, começou a trabalhar como office boy no setor retroportuário, no Citaporte. Foi diretor consultivo, vice-presidente, 2 gestões, até assumir a presidência. Em 2003, é formado em Administração de Recursos Humanos pela Unimonte. Como líder das categorias vinculadas, fez grandes mudanças no Sindicato dos Empregados Terrestres em Transporte Aquaviários e operadores portuários do Estado de São Paulo. Sob sua direção, no Citaporte, passou a atuar como um sindicato cidadão que, além de lutar pelos direitos dos trabalhadores, adotou uma política de integração do porto com a cidade. Em 2008, criou a Fundação Citaporte e, por meio dela, o sindicato abriu grandes programas sociais. Como gestor da Fundação Citaporte, inovou na área do meio ambiente. As atividades oferecidas pela Fundação Citaporte são gratuitas e abertas à comunidade. Reeleito como vereador pelo Partido dos Trabalhadores, luta por uma sociedade mais justa e inclusiva, com geração de empregos para os santistas. Vem trazendo uma bagagem política brilhante, sendo vereador da cidade de Santos por 3 mandatos, pelo Partido dos Trabalhadores e trazendo nesta bagagem grandes projetos futuros. Estou falando do meu querido e amigo e guerreiro, nosso querido Chico Nogueira. Muito obrigado pela sua vinda aqui, aceitado o nosso convite, que ele é muito tímido para certas coisas. É um homem que trabalha, mas sempre no calado, né? Aquele que não se expõe. Obrigado, Chico. Eu agradeço, Pai Marcelo, pelo convite. Estava devendo essa entrevista já há muito tempo, né, Pai Marcelo? O tempo passou e a gente acabou... Tem muito não conseguindo alinhar, né? Mas é um prazer enorme estar aqui com você, a pessoa que eu admiro tanto, você que me ensinou tanta coisa também na política e na questão das religiões de matriz africana. Você é um grande líder nosso que a gente só tem a agradecer todo o seu trabalho para a cidade. Muito obrigado. Eu que me sinto lisonjeado de estar do lado desse cara tão humano, né? Porque além do Chico ser um político, né? Uma pessoa que faz uma política limpa, uma política aberta e para todos, como um homem que está sempre incluindo, né? E todos aqueles que lá no gabinete chega, que eu sei de tudo, a gente acaba sabendo, né? Aqui na região, um acaba trazendo o velho Correio Nagô, que chega sempre na gente. Ele sempre está de portas abertas para toda a população, no modo geral, mas principalmente esses coletivos, esses empreendedores, a minoria que não tem tanta visibilidade, não tem voz, não tem espaço, e o Chico lá
firmemente, carinhosamente, está sempre abrindo as portas. Obrigado em nome de toda essa população, de todo esse povo preto, de todo o povo carente que necessita de pessoas do governo que escute e que realmente chegue junto e faça acontecer. Chico, perguntas que eu trouxe aqui de alguns telespectadores e amigos. Vamos começar a dizer quem é o Chico Nogueira. Conta pro pessoal aí um pouco de você. Você falou quase tudo, sobrou pouca coisa para falar aqui, né? Mas, pô, quem me conhece, sou uma pessoa muito tranquila, né? Mas eu sou filho de José Nogueira da Silva, nordestino, trabalhador portuário, estivador, Dona Rita do Nascimento Ferreira, também uma empregada doméstica, as dois já nos deixou, tá em outro plano espiritual. E assim, eu aprendi muita coisa com os dois, porque são dois nordestinos que vieram ganhar vida aqui em São Paulo, como tantos outros, né? E me ensinaram com muita questão a disciplina, dedicação, respeito, a ética. Então isso você aprende no berço, você aprende com a família, né? Sou casado com a Adriana Alonso, minha esposa que está aqui, minha rainha, né? E também tenho 2 filhas, a Luma, a Carol, e 2 filhos de coração, o Gabriel e meu sobrinho Murilo. E é uma família que realmente é uma família maravilhosa, que me dá sustentação para minhas lutas diárias, do dia a dia, da política, enfim, dos enfrentamentos que a gente tem dentro da Casa de Leis, dentro das lutas que nós acaba abarcando com os movimentos sociais. E acho que é isso. O Chico, ele representa aqui o movimento sindical, o Chico é o trabalhador portuário, o Chico é o família, o Chico é do movimento social, o Chico é que preserva o meio ambiente, Chico é a luta. É um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, exatamente. Chico está onde tem luta, onde tem qualquer tipo de demanda, o Chico está lá. Eu fico muito feliz. Ontem tivemos, quero também parabenizar os nossos laureados pelo Troféu Dandara, que ontem estivemos lá. Fiquei muito feliz porque até a oposição estava elogiando o Chico Nogueira, né? Por tantos feitos, por essa questão de sentarmos uma roda de conversa. Ele tem um diálogo muito bacana com o governo, né, com o executivo. E eu fiquei muito feliz, Chico. Ele foi muito ovacionado ontem pelas pessoas, pelos movimentos sociais, movimentos culturais que lá estavam. E parabenizar o Conselho Municipal da Comunidade Negra de Santos, né, na pessoa do Wellington, que é o presidente, o nosso queridíssimo coordenador da Igualdade Racial da COPIR, o Ivo Miguel, né, desse mais um evento que estava brilhante, com pessoas maravilhosas e com histórias brilhantes, né? Foi para nós ali, as dandaras foram homenageadas. Nossa, as dandaras estavam maravilhosas. A história de cada uma ali que foi contada, a gente vê como que temos tantas pessoas da nossa cidade que merece cada vez mais a gente fazer esse evento. E o Conselho tem feito isso anualmente, né? Mas você tem apoiado muito isso, né, Chico? Eu tenho notado que esses grupos, esses coletivos te procuram e acaba você sempre, de uma certa forma, articulando com o governo, dando um apoio de emendas ou qualquer outro tipo de ajuda, de contatos, enfim, maravilhoso. Chico, vamos seguir. Vamos lá. Eu quero perguntar para você por que eu também, quando não lhe conhecia pessoalmente, eu sempre ouvia falar sobre o Chico do Citaporte. Que ligação é essa? Qual foi o motivo que te rotulam sempre o Chico do Citaporte? Alguma coisa, alguma história muito significativa para você ter essa ligação, né, entre seu nome com a fundação, com o próprio questão do porto. Por que isso? Onde surge o Chico do Citaporte? Bom, isso aí foi praticamente um sobrenome já, né? As pessoas já falam Chico Nogueira, Chico do Citaporte, por conta da nossa vivência no porto, né? Eu comecei a trabalhar no Citaporte como diretor do sindicato muito cedo, né? Com 20 anos de idade já estava como diretor do sindicato, como você me disse a história que eu comecei cedo na navegação com 14 anos, né? Então o Citaporte praticamente tem uma vida, né? Uma vida inteira a gente dirigindo a sua história lá, né? Minha história lá no sindicato, a gente conseguiu transformar o sindicato de luta, referência da cidade, um sindicato cidadão que tem preocupação com a cidade, preocupação com as questões sociais,
criamos uma fundação. Muito importante, então por sinal. fizemos muita coisa junto e o sindicato virou uma referência também. Então, quando você fala, mas o Chico do Setaporte. Então, porque o Chico já é um nome comum, né, o pai Marcelo? Pois é, né? O Chico, mas Chico da onde? Do Setaporte. Aí pegou. Quando fala Chico do Setaporte, já... Todo mundo sabe. Eu já ouvia esses rumores, né? E eu não te conhecia. E quando eu te conheci, eu falei, esse é o Chico do Setaporte. Tá. É o Chico do... Então, isso me deixou muito intrigado em querer conhecer a história, né? O porquê que chegou a esse ponto. Uhum. Chico, fala um pouco para os nossos telespectadores sobre a fundação mesmo, a importância, os trabalhos que lá são executados e a importância dessa preocupação em fazer de um sindicato, trazer uma fundação que traz todo um amparo social que vai além do porto, né? Sim, sim. Na realidade, como eu te falei, desde os meus 20 anos estou no sindicato, tive várias passagens, várias diretorias com cargos diferentes. Quando eu cheguei na presidência do sindicato, eu resolvi adotar o sindicato. O sindicato podia fazer muito mais do que já fazia para os seus trabalhadores, e para além da luta de classe, a questão social, você atingir também as famílias do trabalhador portuário. Porque a nossa visão é o seguinte, o trabalhador portuário está no local de trabalho, bateu o cartão de ponto, vai para a sua casa, e a sua casa ele tem lá sua família. E lá tem um bairro, lá tem uma cidade, e tem uns problemas sociais lá, que ele enfrenta diretamente, indiretamente, que atinge a família dele, que precisava ter algum apoio social, um braço social. Qual seria o braço social? Seria o braço de uma entidade social. Foi aí que teve a ideia de criar a Fundação Setaporte. Num primeiro momento, a ideia era criar a fundação para que ela pudesse trabalhar na qualificação profissional do trabalhador e do filho do trabalhador. Porque faltava as vagas de qualificação. Hoje tem bastante demanda, também tem vários serviços oferecidos na cidade, na região, mas na época não tinha. Há 18 anos atrás, o porto estava crescendo, precisava de mão de obra. Era carente disso. Precisava de mão de obra qualificada e você não tinha. Então ninguém conhecia que a fundação, que podia ser feito no porto. Então nós criamos um curso, Agente Logístico Portuário, é um curso que já passou 18 turmas lá, muitas pessoas já se qualificaram, estão trabalhando, ou estão na área da logística, estão em outra área, aprenderam muito com a fundação, totalmente gratuito. O segundo núcleo que foi criado foi o esportivo, né? O esportivo, nós tivemos aí mais de 3 mil adolescentes passando pelo núcleo esportivo e hoje nós atendemos 700 crianças na área do esporte. Então a qualificação profissional, que é uma marca da fundação, a questão do esporte, a questão do meio ambiente, que é o projeto Reciclando Eletroeletrônico, que é ali na Conselheiro Neves 84, enfim, tantos outros projetos que a fundação começou a crescer, tanto em 18 anos, hoje atende tantas crianças, adolescentes, atende lá as pessoas na área do meio ambiente, na área da cultura, na área do empreendedorismo das mulheres, empoderamento das mulheres em parceria com outras ONGs, né? Então você vê esporte, qualificação, você vê tanta situação que a Fundação hoje atende não só a cidade de Santos, mas tem projetos no Guarujá. O projeto Guarujá Judô. A região está aí sendo... O judô, capoeira, tem futebol, tem jiu-jitsu, enfim. Tem várias, tem aqui em Santos costura, já teve costura em São Vicente, né? Teve a questão, agora a questão da área da beleza. Enfim, tem vários projetos que a Fundação toca. E começou lá atrás, há 18 anos atrás, com a ideia do sindicato ser um sindicato representativo na sua luta de classe, mas não esquecer a questão do social e representar também aliás, então vamos dizer pioneiro, bairros, né? Pioneiro, né? Porque não existe uma fundação. Um trabalho pioneiro. Chico, nós vamos para uma pergunta, assim, acho que muito importante, mas a gente vai para um breve intervalo e já voltamos já. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você.
Agora, os beneficiários do Plano Santa Saúde têm um novo padrão de excelência. Um hospital com diagnósticos por imagem com inteligência artificial para resultados mais rápidos e precisos. Hemodinâmica e centro cirúrgico preparados para alta complexidade, além de acomodações que unem conforto e recuperação humanizada. É a tranquilidade de ter uma rede completa, com a retaguarda do hospital à sua disposição. Plano Santa Saúde, cuidando de você com o Hospital Monte Serrat, em Santos. Estamos de volta aqui nos estúdios da TV Com Santos com o programa Mãe Terra, nesse papo maravilhoso, coisas que eu estou sabendo agora, né? Essa questão pioneira do sindicato do Setaporte, né? Onde o Chico Nogueira fez toda uma história e continua fazendo, e depois vindo a fundação que tão abrangente, estou aqui encantado. Se eu já era, agora fiquei pior, fiquei mais ainda. É uma história que está sendo contada aí. Na realidade, hoje eu não sou mais presidente nem do sindicato, já passei o bastão, e também não sou presidente da fundação, sou padrinho da fundação, tenho orgulho de falar que sou o primeiro presidente, sou padrinho da fundação, e também eu nunca vou deixar de ser o padrinho do sindicato, porque o sindicato está na minha vida, né? Luta de classe está no nosso sangue, no dia a dia, né? Então, que você estava falando, o sindicato pioneiro na Baixada Santista, no estado de São Paulo, no Brasil. Com um trabalho como esse, um trabalho, sim, né? relevante para a sociedade. Sim, e é isso que eu acho que as pessoas, ou os outros sindicatos devem pegar como espelho, né? Está se espelhando, porque nota-se que a coisa vai além do trabalhador, né? Vai para dentro da casa do trabalhador, onde existe uma demanda grande, filhos muitas vezes precisando de uma orientação, de um curso profissionalizante e gratuitamente, né? Ou a esposa fazer um corte e costura, e tudo isso acaba trazendo uma renda a mais para a família. Isso contribui muito com a família no modo geral para seu mantenimento, e eu acho que isso, vocês estão de parabéns, e eu acho que os sindicatos deveriam também estar pensando nisso. Chico, eu sei que você é um cara que é muito preocupado com o portuário. Fala mais sobre como está atento e o que acontece no porto, o que você vê sobre esse porto da América Latina, que você, né, conhece ele de ponta a ponta, sobre toda essa questão de estar atento ao trabalhador portuário, ao que você acha que deve ser mudado, o que você acha que tem feito muito bem para os trabalhadores, e isso faz um desenvolvimento, né, dentro da economia de nossa cidade, de nossa região. Bom, tem dito, viu, pai Marcelo, que o porto principal fonte de renda da nossa cidade. Hoje, quase um terço da arrecadação do nosso município vem da área portuária. A relevância do Porto de Santos, é o maior porto da América Latina, e que traz muitas divisas para o nosso país. Mas, no entanto, a gente precisa colocar aqui a nossa opinião sobre a questão do mundo do trabalho. Até porque o mundo do trabalho, a gente entende que o porto vem se modificando, se automatizando, o trabalho portuário acompanhou esses processos, e hoje o porto bate recorde de movimentação. Para você ter ideia, o ano passado movimentou quase 190 milhões de toneladas de mercadoria passou no Porto de Santos. Isso é um fato histórico. Praticamente, cada ano aumenta 7%. Nós temos uma previsão que até 2040 a gente tem movimentado aí em torno de 300 milhões de toneladas. É muita coisa para uma cidade que ainda falta infraestrutura para poder ter tanta demanda e falta geração de emprego. Então, o porto hoje, quanto mais automatizado, menos emprego gera. No passado, na época do meu pai, tinha milhares de trabalhadores, o pessoal na sacaria, o pessoal não tinha automação, então necessitava muitos trabalhadores. Hoje, os trabalhadores que tem hoje são muito qualificados. Então, os trabalhadores são muito qualificados, tanto que o porto bate recorde. Então, tem pessoas que têm cursos de máquina, empilhadeira, portane, pessoal do shipload, pessoal que trabalha na movimentação, que faz o planejamento do pátio, pessoal que trabalha na retaguarda, todo um complexo portuário que tem muitos trabalhadores ainda, mas a gente fica preocupado quando vem mudanças de lei. No Congresso Nacional está discutindo a 733,
é um PL que está sendo discutido no nível nacional, que prejudica por demais os trabalhadores avulsos. Trabalhadores avulsos, sobretudo os estivadores que estão aí, que precisam ganhar seu pão. Todos nós precisamos ganhar o pão. O Setaporte representa uma parcela dessa população de trabalhadores, que é os vinculados, mas não tem nossos irmãos que trabalham como o trabalhador avulso, também precisa ganhar seu pão e precisa ter seu mercado de trabalho garantido. Então, a gente pensa que o porto ele tem que ser a sustentação da economia local. E para isso é necessário manter essa mão de obra, manter ela qualificada, manter ela empregada, e não podemos estar excluindo essas mão de obra, porque senão eles vão trabalhar com o quê? Né? Então, assim, eu tenho essa preocupação, eu já falo como político, dentro da Câmara, que a visão é muito mais ampla, porque a visão do mundo do trabalho, do sindicato é o sindicato. Agora, quando tu é o vereador, tu pensa na cidade, tu pensa nas pessoas. No todo, né? No todo, né? É a economia local que depende dessa produção. Não adianta eu ter um porto aqui, fantasma, movimentando 300 milhões de toneladas, cheio de robô, que nem tem os portos de Rotterdam, Porto que não, tu não vê ninguém trabalhando. E é legal isso para a nossa cidade. Isso só traz o desemprego, o desemprego, né? E as pessoas vão fazer o quê? Então, nós temos que lutar para que esse porto cresça cada vez mais, que o retroporto também desenvolva a questão do porto-indústria, a gente possa desenvolver essa carga de commodities que vem para cá, que a gente manda para fora ela em commodities, faça uma reindustrialização dessa carga aqui na Baixada Santista, criando um porto-indústria na região, o famoso ZPE, Zona de Processamento e Exportação, que é uma pauta nossa na Câmara de Santos, tem defendido isso. Aí gera emprego na área do porto e na indústria de transformação para que a nossa Baixada Santista ganhe na questão do emprego, ganhe na questão da distribuição de renda e usando o porto como válvula de saída dessas cargas. Então você vê, dá um exemplo do café, que eu falo sempre, tudo isso do café, nosso vai para a Alemanha e a Alemanha não planta um pé de café. E ela industrializa o nosso café, manda em cápsula e manda a cápsula para nós de volta. A cápsula de café vem da Alemanha. Então a gente manda o nosso café... Que sai daqui e retorna, né? Retorna. Então por que não faz a cápsula aqui? Por que não faz a indústria aqui? Eu dou um exemplo do café, mas pode falar isso com a soja, com milho, com... Infinito de produtos que vão para lá em grãos, que a gente poder fazer a industrialização desses produtos aqui, gerando emprego próximo do porto e mandando para fora. Você fala uma coisa agora que eu achei de grande importância, né? Que é o seu conhecimento como sindicalista dentro do porto, dentro do trabalho, a dinâmica de todo um trabalho feito naquele local, né? É como eu falo sempre sobre as matrizes africanas, falar da gente, o povo preto, falar da gente, a nossa história tem que ser nós mesmos, que quem sabe nossa dor é a gente. Sim. E a dinâmica de como funciona esses espaços, esses lugares onde a gente tramita, né? É fato que, de fato, precisamos de representante no legislativo, né, em todas as esferas, na municipal, na estadual, na federal, para estar brigando justamente para essas pautas que é de grande necessidade para a população, principalmente essa população portuária, né, esses trabalhadores que chegam numa certa idade com tanta evolução que eles querem colocar no sentido de colocar as máquinas para trabalharem, essas pessoas vão envelhecendo e vão ficando jogadas praticamente, né? Isso me remete a quando houve a abolição dos escravos que não deram qualificação e jogaram eles na rua para com que eles tivessem que sobreviver. Sim, é meio, na analogia que você fez, muito importante. Quando você quer privatizar, o governo quer privatizar um espaço, ele primeiro precariza, deixa sucatear, para vender barato, né? Para o poder privado ganhar aquele grande patrimônio de bombejado e depois produzir riquezas. Você está falando a questão da mão de obra. A mão de obra, se você não qualificar as mãos de obra, a pessoa vai envelhecendo, vai aposentando. Tu tem que trazer os jovens para essa cultura. Não, quando aposenta eu acho que ainda maneira, né? Mas não aposenta, fica desempregado, pior. Mas o jovem, tô falando, qual a perspectiva do jovem santista? Sim. Ele estuda, vai trabalhar onde? Vai trabalhar em São Paulo, porque aqui não vê a perspectiva. Precisa ter esse treinamento, essa qualificação e precisa ter uma remuneração para que ele possa ficar aqui, entendeu? Então não adianta, ninguém vai ficar aqui para ganhar a mixaria. Então é se qualificar e estar acompanhando a evolução dessa engrenagem portuária, no retroporto, na indústria. E aí você vai ter essa mão de obra local aqui, qualificada e crescendo. Eu acho que é isso. Chico, eu quero tanto te explorar nas perguntas, tanta ansiedade de saber tanta coisa, porque
estar com vocês, saber de toda essa dinâmica, esse trabalho, essas demandas, para nós, enquanto população, é muito importante, né? Eu queria te fazer mais uma pergunta, porque nosso tempo está esgotando, mas antes disso eu quero fazer um pedido. Sim, eu gostaria que você retornasse num próximo programa, porque a gente precisa dar tanta margem de conhecimento, informações à população santista, e eu sei que a pessoa qualificada para falar sobre isso, entre trabalho, porto e legislativo, seria você. Eu sei que você anda muito corrido, né? Com toda a sua dinâmica dentro da Câmara, mas a gente precisava tê-lo aqui outra vez para mais algumas perguntas e termos esse bate-papo. Pode ser? Aceito. Então, aguardem aqui no próximo programa. Vou para mais uma pergunta que eu acho que é muito importante. Nós sabemos que você tem todo esse conhecimento, e o que você vê, como você vê a questão do sindicalista, quais são as suas maiores demandas e os maiores desafios? Bom, pai Marcelo, penso que nos dias atuais, nos dias de hoje, a gente está aí com um grande desafio na questão da inteligência artificial, que vai atingir várias categorias. Então, o sindicalismo tem um papel fundamental de se renovar, se reinventar e tentar usar a inteligência artificial para que possa atingir e chegar nas pessoas com informação qualificada e para que ele possa ser a referência desse processo de negociação de garantir direitos. Então, eu acho que a inteligência artificial pode tirar emprego? Pode, mas também ele pode ajudar o sindicalismo a estar próximo dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores, as pessoas que são representadas, no sentido de você ter uma comunicação rápida, né? E é necessário você ter algumas ferramentas de proteção social. É fundamental. Isso é um ponto que eu acho que é o momento de hoje. Bem, gente, vamos ficar agora com as próximas perguntas para o próximo programa. Suas considerações, Chico, muito obrigado. E suas considerações aí. Queria só agradecer mais uma vez pelo convite, já aceito o convite para o próximo programa e dizer que o seu programa com certeza faz a diferença na nossa cidade com as informações. Axé. Quero também aqui agradecer as nossas flores aqui do meu querido Felipe, lá da Gardênia, que sempre está apoiando aqui o programa Mãe Terra, a loja do Ilê Dogum, da minha querida Bruna, a Genial, que manda sempre esse mimo para todos, onde o Chico também vai levar para botar na mesa dele lá no gabinete do programa Mãe Terra, essas canecas, e a todos vocês que dão sempre essa audiência para todos nós aqui do programa Mãe Terra, nosso trabalho, que é sempre com muita dignidade, muito amor e muita fé. Axé a todos, até o próximo programa. Baba yetu liye binguni yetu amina. Baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye